Oi, gente. Nesse vídeo, a gente vai estudar onde aplicar a derivada segunda. Então, vocês devem se lembrar do nosso gatinho, aquele que caía, de um andar alto. Pois bem, a gente, vai estudar agora no projeto 3 as leis da mecânica clássica e elas têm tudo a ver com a derivada segunda. Então, no projeto 3, os nossos sistemas não serão mais populacionais nem termodinâmicos, eles serão, problemas mecânicos. Então vamos lá, vamos ver como é que a gente vai chegar numa derivada segunda ou numa equação diferencial com essa derivada segunda, considerando aí problemas da física clássica. Vamos a um exemplo então. O nosso gatinho, aquele que cai de um andar alto, vai ser então o nosso sistema. A gente vai começar modelando esse gato, lembrando que ele está caindo com velocidade vertical para baixo. Então, o primeiro passo seria a gente se perguntar, quais as forças que agem no gato? Pois bem, com certeza existe o peso do gato que o puxa para baixo, então a força-peso ela é vertical para baixo, aplicada pelo planeta, puxando o gatinho para baixo, e o gatinho interage com o ar. Então, vai haver aqui uma força de arrasto, e a gente sabe que uma característica da força de arrasto é ter a mesma direção da velocidade, mas sentido oposto. A gente precisa também adicionar aqui um sistema de coordenadas. Então, a gente vai tratar esse problema como um problema que ocorre no plano XY, lembrando que x é um deslocamento horizontal e y seria um deslocamento vertical. Então, esse daqui vai ser o nosso sistema de coordenadas e ele vai ser importante para o equacionamento que a gente vai fazer. Então, adotado o nosso sistema de coordenadas, para a gente saber, por exemplo, aonde o gato se encontra, a gente precisa, nesse plano XY, de um ponto que é constituído por uma abscissa e uma ordenada. Então, eu vou chamar aqui x de t e y de t. Para começar a equacionar o gato, a gente precisa lembrar o que diz para a gente a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é aquela que a gente vai utilizar para equacionar os nossos problemas no projeto 3. Então, veja, ela diz para a gente que a resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente precisa lembrar que a resultante é uma grandeza vetorial. E o que isso significa? Significa que ela tem intensidade, direção e sentido. A massa, por sua vez, é uma grandeza escalar. Ela só tem intensidade. E a aceleração, novamente, uma grandeza vetorial. Então, vamos lá. A gente precisa, na verdade, a gente já simplificou esse problema para duas dimensões. Como a resultante está restrita nesse problema específico a duas dimensões, a gente pode escrever que essa resultante ela é igual a uma componente somente na direção de x, mais uma componente somente na direção de y. Lembra das regras do paralelogramo que vocês provavelmente fizeram no ensino médio? Somar dois vetores, Aqui o que a gente está dizendo é exatamente isso. A resultante, seja quais forem os valores de Rx e Ry, é igual à soma dessas duas componentes da resultante. Pois bem, quando a gente adota um sistema de coordenadas, uma característica muito importante do sistema de coordenadas é que os eixos são perpendiculares. O fato dos eixos serem perpendiculares nos permite que a gente consiga, na verdade, separar o equacionamento da segunda lei de Newton em duas direções independentes. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente vai escrever o seguinte, na direção y, o RY, que é a componente da resultante na direção y, é igual à massa do gato, que eu chamei de mg, vezes a aceleração em y. Mas a lei de Newton vale independentemente nas duas direções? Sim, ela vale independentemente nas duas direções. E eu estou dizendo exatamente isso, que a resultante só em y é igual a massa vezes a aceleração só em y. A mesma coisa vale para a direção x. A resultante em x é igual a massa vezes a aceleração em x. No primeiro vídeo da aula, você entendeu que a derivada do espaço é o que a gente chama de velocidade. E a derivada da velocidade é o que a gente chama de aceleração. Pois bem, nesse caso aqui, a gente tem dois movimentos independentes. Então, a gente tem dois espaços independentes. A gente tem o espaço percorrido em x, no eixo x, e o espaço percorrido em y. Vamos pensar, quem é dx dt? Ora,
Se x é o espaço, dx dt só pode ser a velocidade em x. Quanto que ela vale nesse caso específico? Ora, se o gato está caindo verticalmente, apenas verticalmente, não se movimentando na direção horizontal, x de t vai permanecer constante. Então, qual é a taxa de variação de uma constante? É zero. Nesse caso, a gente pode concluir que a velocidade em x é zero, o que significa que o espaço em x não se altera, ele se mantém constante. Quem seria então dvx dt? Bom, a gente já entendeu que a taxa de variação da velocidade é o que a gente chama de aceleração. Então, a gente vai escrever aqui que a taxa de variação da velocidade em x é o que a gente chama de aceleração em x. Quanto que ela vale nesse caso? Ora, se o gato não se mexe na direção x, ou seja, ele mantém a mesma posição em x, e se a velocidade se mantém, né, igual a zero durante toda a sua queda, a gente também pode concluir que não há variação da velocidade. A taxa de variação da velocidade, que é a aceleração, é igual a zero. Lembra do vídeo 1 que a gente, né, determinou que a aceleração ela é a taxa de variação da velocidade, que na verdade é a taxa de variação do espaço. Então a gente pode dizer que a aceleração é a derivada segunda do espaço. Analogamente, quem é a taxa de variação do espaço em y, dy dt? Ora, é a velocidade em y. Quanto que ela vale nesse caso? Ela é constante? Não dá para saber de antemão. Bom, vamos continuar. Quem é então dvy dt, a taxa de variação da velocidade em y? Ora, é a aceleração em y. Quanto que ela vale nesse caso? Será que ela é constante? Olha, pessoal, embora vocês no ensino médio tenham aprendido a trabalhar com velocidades constantes e acelerações constantes, movimento uniformemente variado, vocês vão ver que no mundo real é praticamente impossível ter um caso onde a gente tem aceleração e velocidade constantes. E vocês vão verificar que em ModSim vocês vão conseguir resolver problemas sem precisar recorrer àquelas equações lá de movimento uniforme ou movimento uniformemente variável, tá bom? O que a gente pode escrever nesse momento é o seguinte: a gente sabe que a velocidade é a taxa de variação do espaço e que a aceleração é a taxa de variação da velocidade. Então, a gente pode escrever que a aceleração é a taxa de variação da taxa de variação do espaço. E isso é o que a gente costuma escrever como sendo a derivada segunda de y. Então, perceba, a aceleração em y é a derivada segunda de y, ou também d2y dt2. A gente precisa agora incluir as forças na segunda lei de Newton. Então, a gente pode observar aí que a gente tem duas forças agindo no gato. Ambas as forças estão na direção vertical. Não temos nenhuma força na direção horizontal. Então, se a gente tivesse que escrever a resultante na direção de x, perceba que não existiria nenhuma força para escrever essa equação e eu teria que escrever, né, como não há nenhuma força nessa direção de x, que a resultante em x é igual a zero. Isso não acontece em y. A gente sabe que tem duas forças na direção de y, uma que é a força peso, que está no sentido oposto à orientação de y, e a força de arrasto, que está no sentido a favor da orientação de y. Então isso conta, né, esses sinais e esses sentidos contam na hora da gente escrever a resultante em y. E a gente vai escrever assim: resultante em y, que é igual a massa vezes a aceleração em y, ela é igual a A, que é a força de arrasto, e ela é mais A porque ela está no sentido, né, de y, menos P. Menos P por quê? Porque peso está, né, no sentido oposto ao sentido de y. Vocês devem se lembrar do ensino médio que peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade, né? P igual a mg. Mas a força de arrasto, a gente não está acostumado a trabalhar com ela. A gente nunca usou isso, né, no ensino médio, por exemplo. Mas se a gente pesquisar um pouco, a gente vai perceber que a força de arrasto ela é diretamente proporcional à velocidade em y ao quadrado. Então, é claro que esse K vai depender aí de características, né, do gato, como a sua forma, vai depender da densidade do ar, né, e a gente vai poder pesquisar um pouco sobre esse K. Mas vamos deixar aqui, né, já que ele é uma constante, né, com esse nome K. Então vamos lá, a gente pode substituir então o A na equação lá de cima e a gente vai ficar com essa equação aqui. K vezes Vy ao quadrado, que é o A, menos mg, que é o peso,
é igual a massa vezes a aceleração. Perceba que a gente trocou aqui a aceleração pela derivada segunda do espaço. Por quê? Porque eu sei que a aceleração é a taxa de variação da taxa de variação. A gente precisa, na verdade, a partir da segunda lei de Newton, construir a nossa equação diferencial. Então, para construir a nossa equação diferencial, a gente precisa ficar com a derivada segunda do lado esquerdo e todo o resto do lado direito. Então, fazendo aqui apenas uma transformação algébrica, a gente vai dizer que a aceleração é igual basicamente, né, a resultante sobre a massa. Mas aí a gente vai colocar em evidência ali 1 sobre massa é igual, 1 sobre massa vezes K vezes VY ao quadrado, que é a força A, menos mg, que é a força P. Determinada então a nossa equação diferencial, a gente deve se perguntar como resolvê-la no ODEINT. Bom, no vídeo 1, você deve ter percebido que a gente comentou ali que o ODEINT não resolve equações diferenciais de derivada segunda, que a gente também chama de equações diferenciais de segunda ordem. O ODEINT ele só resolve equações diferenciais, que são as equações de primeira ordem. Então lembra que no vídeo 1 a gente utilizou uma variável adicional, que era aquela variável z, para a gente construir, na verdade, duas equações diferenciais de primeira ordem. Aqui a gente não vai precisar usar aquela variável z, simplesmente porque dy dt tem uma conotação física muito clara. Dy dt é a velocidade em y, que é a taxa de variação do espaço. E a equação diferencial, que era, na verdade, d2y dt2, é igual a dvy dt. Por quê? Porque d2y dt2 é a taxa de variação da taxa de variação. E aí, como a gente sabe que dy dt é a taxa de variação de y, a taxa de variação de vy dt, né, seria a aceleração, é a taxa de variação da taxa de variação. Para que a gente consiga resolver esse sistema de equações, né, no ODEINT, a gente precisa de condições iniciais. Então, as condições iniciais, vocês estão acostumados com isso, se a gente tem duas equações diferenciais, a gente vai ter duas condições iniciais e elas seriam aqui, né? As condições iniciais seriam, na verdade, o y de zero, que seria a altura inicial da qual o gato cai, e o vy de zero, que se ele foi, né, se ele cai a partir do repouso com velocidade igual a zero, essa segunda condição inicial seria zero. Então, o vy zero seria igual a zero. É isso, pessoal. Vai ficar bastante mais claro quando vocês começarem a trabalhar no projeto 3. A gente vai ter alguns exercícios, algumas aulas específicas para a gente exercitar essa questão de transformar a segunda lei de Newton em duas equações diferenciais que vão ser resolvidas pelo ODEINT. Mas, por hoje, é isso aí. Valeu, pessoal!